Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela Silveira, sou a professora de literatura de vocês e hoje nós vamos ver uma aula sobre o naturalismo na literatura. Já adianto para vocês que o nosso conteúdo de hoje é um pouco mais breve do que os demais, porque o naturalismo vai ser uma escola literária um pouco mais curtinha, já que ela acontece dentro do realismo. O naturalismo é como se fosse um desdobramento do realismo, tá bom? Então, boa parte daquele conteúdo sobre realismo, o contexto histórico, as principais características, também vão existir aqui. Então, o nosso conteúdo é um pouquinho mais curto e, graças a isso, a gente vai poder focar um pouco mais nas questões. Para começar, só para relembrar ali um pouco do contexto histórico, nós estamos falando da segunda metade do século XIX. O contexto, novamente, é o do realismo, e só para lembrar alguns pontos relevantes, estamos falando da Segunda Revolução Industrial, da Revolução Francesa, acontecimentos que culminaram, né, na fortificação e implantação do sistema capitalista. Isso instaura uma nova ordem de pensamento mundial, que agora a gente vai pensar e trabalhar de acordo com essa forma de sistema, né? O pensamento cientificista, do positivismo de Augusto Comte, do evolucionismo, do determinismo, também vão ser influenciadores dessa escola literária que estamos adentrando. O determinismo vai ser muito importante aqui, porque a gente vai ver que os autores naturalistas trabalham muito com a ideia de que o meio determina o sujeito. Ou seja, se eu tenho ali um sujeito em um meio que é pobre de criminalidade, é possível que esse sujeito seja da mesma forma que o meio também é, entendeu? É como se o sujeito já nascesse com um destino predestinado de acordo com aquele meio em que ele habita, certo? E por questões de raça também. O determinismo, algumas dessas teorias científicas também vão sustentar uma noção de que certas raças são destinadas a certas coisas, coisas grandes ou pequenas, a depender da raça em que o sujeito advém, né? O humano vai ser determinado pela natureza aqui nessa escola literária, né? E a gente vai ver também muito forte, assim como tinha lá no realismo, a influência da psicanálise, né? A mente humana vai ser um objeto de estudo interessante demais para o nosso autor do naturalismo. É um contexto também marcado pelo surgimento das novas tecnologias, lá da luz elétrica, do trem a vapor, como a gente já mencionou anteriormente, né? E aí o texto naturalista, ele vai contar com algumas características bem específicas que ora vão diferir ele do texto realista, né? O texto continua sendo aqui objetivo e direto, assim como é o texto realista, né? É um texto que vai apelar para a psique do leitor graças à ausência de adjetificação. Às vezes, o uso de muitos adjetivos dá um quê de sentimento, de sentimentalismo na narrativa, mas aqui a gente vai ver que essa narrativa objetiva e direta, com a ausência dessa adjetificação, vai culminar em algo muito mais direto e mais marcante no leitor. É como se fosse realmente aquela questão de causar um choque, um impacto maior no leitor através desse recurso. A obra de abertura em Portugal vai ser O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, né, publicado em 1875, que vai ser um romance que vai tratar sobre um padre que não segue o princípio do celibato, né? É um padre que, além de ter experiências sexuais, ele se apaixona e pretende viver essa relação amorosa. Diferente do realismo, a gente vai observar aqui o foco na classe operária. Lá no realismo, a gente via muito a questão da burguesia como foco, mas como objeto de crítica. Aqui a gente vai ter um foco na classe operária, mas também de forma indireta, né, fazendo uma crítica à burguesia, já que o objetivo é retratar as mazelas e os sofrimentos sociais aos quais
a classe operária está sujeita. É uma escola literária que se opõe ao romantismo, lá daqueles preceitos de idealização, da figura do herói extremamente correto e forte, aquele que salva a nação, que representa uma formação coletiva da nação. Isso não vai existir mais no naturalismo. Os personagens vão ser cheios de defeitos, vão ser personagens imperfeitos que cometem atitudes consideradas erradas. Esse vai ser o protagonista, o herói do naturalismo. Uma característica importante também é a animalização ou zoomorfização das pessoas. E isso combina para que a gente perceba uma presença do uso de violência nessa narrativa. Há uma animalização, uma zoomorfização das pessoas, elas são transformadas em animais, são animalizadas para que esse instinto de violência seja retratado também. Ou seja, a pessoa vai ser retratada como aquele que responde um instinto quase que animal e, por conta disso, age com posturas extremamente violentas. A violência vai ser um recurso muito presente nessa narrativa naturalista. Os prazeres da carne também vão estar marcados aqui, prazeres de cunho sexual. O naturalismo vai ser uma escola literária que vai relatar, né, vai dar um protagonismo para as relações sexuais no geral, principalmente as relações sexuais proibidas, tá? Isso a gente vê o foco nos prazeres da carne. E tudo isso, toda essa questão da violência, dos prazeres carnais, tem a intenção de causar um choque no leitor. Ou seja, o leitor naturalista, ele vai ver uma literatura completamente diferente daquela literatura romântica e até mesmo da literatura realista. Porque vai ser, digamos assim, muito mais intenso, muito mais pesado, sabe? E por conta disso, a gente vai ver também uma característica importantíssima do naturalismo, que é o fato dos romances serem considerados romances de tese. Como assim? A gente já falou que aquelas teorias científicas influenciam muito o escritor naturalista. E ele vai utilizar um pouco dessa influência aqui na produção da sua literatura. A literatura naturalista vai encarar os seus personagens como se eles fossem ratinhos de laboratório. Um romancista, o escritor, escrevendo e fazendo uma experiência, um estudo empírico, uma análise de observação daquelas pessoas. Ele vai defender muitas vezes aquela tese de que se eu jogo uma pessoa no espaço, em um meio, e ela se cria nesse meio, esse meio irá corrompê-la. Então, o romance naturalista, o romance de tese, tem essa característica de retratar uma observação que é quase como se fosse um estudo empírico sobre a condição humana, tá certo? E aí a gente vai ter uma obra muito importante que vai ser uma das obras iniciais do naturalismo, que é uma obra do Émile Zola, que é O Germinal. O Germinal, que já virou filme, vai retratar a história da realidade sofrida dos operários em uma fábrica. E aí esses operários eles vão começar a se mobilizar tentando fazer uma revolução, lutar por melhores condições de sobrevivência e esse tipo de protesto, sabe? Então, é um livro que já virou filme e que vocês conseguem encontrar na internet, tá certo? A partir disso, a gente adentra no conteúdo mais específico do naturalismo no Brasil, e a gente vai ver só algumas obras e autores que foram importantes para esse período. E aí a gente tem o Aloysio Azevedo como o nome mais importante do naturalismo no Brasil. A produção dele vem com um peso muito grande, porque vai ser um autor que se consagra nesse meio, né? E aí a gente tem como uma obra extremamente marcante e importante a obra O Mulato, de 1881, que vai ser uma história que basicamente vai
buscar denunciar os preconceitos de raça, a discriminação de raça em um Brasil que ainda é muito voltado para essas distinções. Aí a gente vai ter um protagonista que é filho de uma miscigenação, de um português com uma mulher escravizada, e ele vai nascer portando muito mais os traços do branco do que os traços do negro, né? E aí é considerado um homem extremamente bonito, e mesmo assim, mesmo tendo essa aparência extremamente bonita, chamativa, esse homem ainda vai vivenciar todas as consequências que o racismo pode trazer na sociedade, inclusive o impedimento de que ele tenha um envolvimento amoroso com a mulher que ele ama, né? E aí eu recomendo que vocês vejam uma resenha do canal Ler Antes de Morrer. É um canal que fala sobre literatura que eu particularmente adoro. E as resenhas desse canal são bem construtivas, são resenhas que não focam simplesmente em contar uma história para você, mas também fazem uma contextualização histórica, uma contextualização ali com um pouco da escola literária, então traz conteúdos para além da obra, né? Conteúdos construtivos que ajudam a gente a estar entendendo um pouco mais de literatura. Então eu recomendo que vocês vejam a resenha de O Mulato nesse canal. Uma outra obra do Aloysio Azevedo, também muito importante, que já apareceu no conteúdo sobre realismo, é a obra O Cortiço, de 1890, que, como a gente já comentou, a gente sabe que se trata ali de uma obra que vai retratar a realidade sofrida de pessoas que vivem em um cortiço, em condições muito precárias de sobrevivência, e essa é uma obra que tenta mostrar como aquela coisa do meio determina o sujeito que você é, né? Que ali, basicamente, quem está naquele meio, é isso que o autor vai procurar retratar, quem está naquele meio vai tender para um contexto um pouco mais violento, um pouco mais sofrido, né? E recomendo novamente a resenha do canal, no canal Ler Antes de Morrer também tem resenha deste livro, fala um pouco sobre a vida do Aloysio Azevedo, que por si só já era uma pessoa que carregava o estigma do preconceito devido à mãe que tinha. A mãe do Aloysio é uma mulher que se separa assim, informalmente, né? Porque a gente está falando de um período em que o divórcio ainda não é permitido. Se separa do primeiro marido, se casa com outra pessoa, vai viver junto com outra pessoa, e tem o Aloysio, né? Ou seja, o Aloysio seria fruto de um adultério, vamos dizer dessa forma, né? E ele carrega esse estigma da mãe, né? Então, por aí você já percebe que o Aloysio é, é uma pessoa que cresce acostumado com alguns preconceitos sociais, e é isso que ele vai tentar retratar na obra dele como uma forma de produzir crítica a isso. Uma obra também muito marcante do naturalismo no Brasil vai ser o Ateneu, do Raul Pompeia, publicado em 1888. O Ateneu vai contar a história de um protagonista que vai para um colégio interno, que é o Ateneu, um colégio de ricos, e lá ele tem algumas experiências traumatizantes. É uma obra que vai tentar denunciar a natureza mesquinha, a natureza cruel do ser humano, que pode se manifestar, inclusive, em crianças ainda. E aí, como o nosso conteúdo é curtinho, a gente já adentra nas questões. Nas questões, a gente vai poder ver um pouco dos trechos de algumas dessas obras e discutir um pouco mais sobre o conteúdo, né? Como primeira questão, eu trouxe para a gente um trecho de O Ateneu, do Raul Pompeia, né? Ele diz assim: um dia, meu pai tomou-me pela mão. Minha mãe beijou minha testa, molhando-me de lágrimas os cabelos, e eu parti. 2 vezes fora visitar o Ateneu antes da minha instalação. Ateneu era o grande colégio da época.
afamado por um sistema de nutrido reclame, mantido por um diretor que de tempos a tempos reformava o estabelecimento, pintando-o jeitosamente de novidade, como os negociantes que liquidam para recomeçar com artigos de última remessa. O Ateneu, desde muito, tinha consolidado o crédito na referência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada, a cercar de reclamações o bombo vistoso dos anúncios. O doutor Aristarco Argolo de Ramos, da conhecida família do Visconde de Ramos, do Norte, enchia o império com seu renome de pedagogo. Eram boletins de propaganda pelas províncias, conferências em diversos pontos da cidade, a pedidos à substância, atorchando a imprensa dos lugarejos, caixões, sobretudo, de livros elementares, fabricados às pressas com o ofegante esbaforido concurso de professores prudentemente anônimos, caixões e mais caixões de livros, cartonosados em Leipzig, inundando as escolas públicas de toda a parte com a sua invasão de capas azuis, róseas, amarelas, em que o nome de Aristarco, inteiro e sonoro, oferecia ao pasmo venerador dos esfaimados de alfabeto dos confins da pátria. Os lugares que não procuravam eram um belo dia surpreendido pela manchete, gratuita, espontânea, irreversível, e não havia senão aceitar a farinha daquela marca para o pão do espírito. E agora a gente vai para as opções, né? A questão, de fato. Ao descrever o Ateneu e as atitudes de seu diretor, o narrador revela um olhar sobre a inserção social do colégio, marcado pela letra A, ideologia mercantil da educação, repercutidas nas vaidades pessoais. Letra B, interferência afetiva das famílias, determinantes no processo educacional. Letra C, produção pioneira de material didático, responsável pela facilitação do ensino. Letra D, ampliação do acesso à educação com a negociação dos custos escolares. Letra E, cumplicidade entre educadores e famílias, unidos pelo interesse comum do avanço social. Qual vocês acham que é a opção que corresponde ao trecho do Ateneu? Quando a gente fala de naturalismo, é importante lembrar sempre o teor de crítica que esse movimento carrega. E uma das críticas que ele vai se responsabilizar a fazer é uma crítica a quem tem muito dinheiro e se vale dos interesses mercadológicos para determinar a vida de algumas pessoas. E é isso que acontece justamente no contexto desse colégio do Ateneu. Ao descrever as atitudes do diretor do Ateneu, o Raul Pompeia está fazendo, na verdade, o que diz a letra A. É uma crítica à ideologia mercantil da educação, e que se repercute, né, nas vaidades pessoais do diretor. Então, sendo a opção correta a letra a gente observa que aquele trecho que a gente leu, ele se pauta, na verdade, em muito mais fazer uma crítica à mercantilização da educação do que qualquer outra coisa. E é uma crítica à educação que se sustenta muito graças à vaidade desse diretor. Porque, afinal de contas, nesse trecho aqui, ele diz o seguinte: Ateneu, desde muito, tinha consolidado crédito na referência dos pais, sem levar em conta a simpatia da meninada. Então, ele quer dizer o quê? Que é muito mais um colégio que agrada aos pais, um colégio que lida com as aparências, do que um agrado para as crianças, né? Uma instituição que nem sequer se preocupa com a felicidade, o interesse
do público que está ali frequentando. Então, a resposta correta é a letra A, porque o trecho faz uma crítica a essa mercantilização da educação. A educação ser transformada em produto para suprir vaidades pessoais desse diretor, né? E aí a gente tem a questão 2, que vai dizer o seguinte, né? Assinale a alternativa que contém a afirmação correta sobre o naturalismo no Brasil. Letra A. O naturalismo, por seus princípios científicos, considerava as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Letra B. O naturalismo usou elementos da natureza selvagem do Brasil do século XIX para defender teses sobre os defeitos da cultura primitiva. Letra C. A valorização da natureza rude, verificada nos poetas Árcades, se prolonga na visão naturalista do século XIX, que toma a natureza decadente dos cortiços para provar os malefícios da mestiçagem. Letra D. O naturalismo no Brasil esteve sempre ligado à beleza das paisagens das cidades do interior do Brasil. Letra E. O naturalismo do século XIX no Brasil difundiu na literatura uma linguagem científica e hermética, fazendo com que os textos literários fossem lidos apenas por intelectuais. Esse é um exemplo de questão que a gente tem que tomar cuidado com as aparências, né? Para quem não conhece o naturalismo, só de ouvir o nome, você pode pensar que se trata alguma coisa voltada à natureza, no sentido de meio ambiente, né? Há questões que tentam levar para esse lado, só que a gente tem que ter em mente que o naturalismo não é um movimento que vai versar sobre o ambiente, sobre, por exemplo, a fuga da cidade para o campo, que era o que acontecia no arcadismo. O naturalismo vai versar sobre a natureza humana, a natureza que possui erros do ser humano comum. Então, este é o foco naturalista da escola literária do naturalismo, né? E é influenciado pela ciência, só que ele não adota, por exemplo, uma linguagem científica que vai ser voltado só para intelectuais. O naturalismo ele vai se voltar, ele vai se inspirar em teorias científicas, mas para adaptar isso a uma literatura que pode ser lida normalmente por qualquer pessoa. Então, como resposta a essa questão, a gente vai de letra A, porque a letra A diz que o naturalismo, por seus princípios científicos, considera as narrativas literárias exemplos de demonstração de teses. Lembra aquela questão do romance ser um romance de tese? O autor está ali observando seus personagens como se fosse um cientista tomando notas empíricas do que ele está vendo acontecer. Então, há essa demonstração, né? O romance é como se fosse uma tese, uma demonstração de teses e ideias sobre a sociedade e o homem. Beleza, até aqui, gente? Eu espero que esteja tudo bem. Então, a resposta correta para essa questão é a letra A, tá? Questão 3 diz o seguinte: pode-se entender o naturalismo como uma particularização do realismo que, letra A, se volta para a natureza a fim de analisar-lhes os processos cíclicos de renovação. Letra B, pretende expressar com naturalidade a vida simples dos homens rústicos nas comunidades primitivas. Letra C, defende a arte pela arte, isto é, desvincula os compromissos com a realidade social. Letra D, analisa as perversões sexuais, condenando-as em nome da moral religiosa. Letra E, estabelece um nexo de causa e efeito entre alguns fatores sociológicos e biológicos e a conduta dos personagens. Nessa questão, tem algumas opções que podem parecer pegadinhas, né?
Essa letra D, por exemplo, analisa as perversões sexuais, condenando-as com a moral religiosa, né? O naturalismo vai retratar, sim, a relação sexual, o desejo sexual, só que não na intenção de condenar, e sim na intenção de mostrar que elas acontecem. E o que é criticado aqui, na verdade, é a própria moral religiosa, que vai estabelecer ali regras, né, de condutas humanas. O naturalismo vai se mostrar contrário a muitos elementos da moral social e da moral religiosa, tá bom? Cuidado também com alternativas como essa letra B, que vai falar sobre é, naturalidade de homens rústicos, de comunidades primitivas, porque, como na questão anterior, são opções que tentam fazer com que você pense que o naturalismo está lá voltado para a natureza, né? Mas não é a natureza no sentido de meio ambiente, é no sentido de natureza humana, do que é interno, da psique dos seres humanos. Então, como opção correta para essa questão, a gente vai de letra E, que diz que o naturalismo é uma particularização do realismo porque estabelece um nexo de causa e efeito entre os fatores sociológicos e biológicos e a conduta dos personagens. Lembra que o naturalismo é um movimento que está lá influenciado pelo evolucionismo de Charles Darwin, que é uma teoria que vai se pautar na perspectiva biológica, né? Aquelas teorias de raça que dizem que tal raça é melhor que outra por causa desse fator biológico, são teorias que se valem disso, né? Desse contexto biológico para poder justificar o sociológico. Então, essa relação de causa e efeito tem justamente uma noção determinista, dizendo que o meio é que determina as pessoas que nele habitam. Então, a conduta dos personagens vai ser determinada de acordo com esses fatores, né? Então, a resposta certa para essa questão é a alternativa E. Partindo para a próxima questão, a gente vai ter um trecho de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, que diz o seguinte: e naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar e fervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, naquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. O fragmento de O Cortiço, romance de Aloysio Azevedo, apresenta uma característica fundamental do naturalismo. Qual? Letra A, uma compreensão psicológica do homem. Letra B, uma compreensão biológica do mundo. Letra C, uma concepção idealista do universo. Letra D, uma concepção religiosa da vida. E letra E, uma visão sentimental da natureza. Nessa alternativa, essa coisa da questão da compreensão psicológica do homem pode gerar uma dúvida. Só que este é um fator muito importante no naturalismo, né? A análise da psique. Só que ele não é o fator determinante. No naturalismo, a psicologia do ser humano é importante de fato. O escritor vai estar ali analisando, retratando essa psicologia, mas esse não vai ser o fator principal. O escritor naturalista vai retratar e compreender o mundo muito mais por uma perspectiva biológica e instintiva. Lembra quando a gente falou de instinto, de animalização? Isso recorda, remete a uma perspectiva muito biológica do mundo. Então, a resposta correta para essa opção apesar de poder não ser a primeira opção que muita gente vai pensar, vai ser uma compreensão biológica do mundo. Reparem no fragmento, ele diz que começa a minhocar,
a esfervilhar, a crescer do mundo uma coisa viva, uma geração. Esse fragmento, quando ele é posto aqui, a gente percebe que é como se ele estivesse falando de um nascimento, um surgimento de algum bicho, de uma larva, como se fosse uma larva no esterco. Ou seja, ele está falando muito mais de um processo biológico do que de um processo psicológico. Apesar de que, quando o leitor lê esse fragmento, é impossível não ter o psicológico trabalhando e sendo afetado com essa descrição, né? Então, a opção correta para essa questão é a letra B. Seguindo, a gente vai ter um trecho de O Mulato, do Aloysio de Azevedo também, né? Que vai dizer o seguinte: Ana Rosa cresceu, aprendera de cor a gramática do Sotera dos Reis, ler alguma coisa. Sabia rudimentos de francês e tocava modinhas sentimentais ao violão e ao piano. Não era estúpida, tinha a inteligência perfeita da virtude, um modo bonito e por vezes lamentara não ser mais instruída. Conhecia muitos trabalhos de agulha, bordava como poucas e dispunha de uma gargantazinha de contralto que fazia gosto de ouvir. Uma só palavra boiava a superfície dos seus pensamentos: mulato. E crescia, crescia, transformando-se em tenebrosa nuvem que escondia todo o seu passado. Ideia parasita que estrangulava todas as outras ideias. Mulato. Esta só palavra explicava-lhe agora todos os mesquinhos escrúpulos que a sociedade do Maranhão usara para com ele. Explicava tudo, a frieza de certas famílias a quem visitara, as reticências do que lhe faltavam de seus antepassados, a reserva e a cautela dos que, em sua presença, discutiam questões de raça e de sangue. Então, a gente tem um personagem, o mulato, que se pega pensando no momento em que se descobre mulato, né? Ele só descobre que ele é fruto de uma miscigenação depois. E Ana Rosa é essa mulher por quem ele se apaixona, ou seja, é uma sinhazinha, uma mulher que tem certas condições sociais e que provavelmente não ia dar uma atenção para uma pessoa que carrega esse estigma de ser mulato, né? E aí nós vamos ver a questão agora. O texto de Aloysio Azevedo é representativo do naturalismo, vigente no final do século XIX. Nesse fragmento, o narrador expressa fidelidade ao discurso naturalista, pois, letra A, relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça. Letra B, apresenta aos homens e às mulheres melhores apresenta os homens e as mulheres melhores do que eram no século XIX. Letra C. Mostra a pouca cultura feminina e a distribuição de saberes entre homens e mulheres. Letra D. Ilustra os diferentes modos de um indivíduo tinha de ascender socialmente. Letra E. Critica a educação oferecida às mulheres e os maus tratos dispensados aos negros. Quando a gente vê essa questão, pode até parecer que essas questões de crítica oferecidas às mulheres, às pessoas negras, pode se tratar sobre isso, né? Mas, na verdade, a gente vai observar que é uma questão que versa, na verdade, sobre a relação entre a posição social e os comportamentos de condição de raça. Ou seja, a alternativa que a gente procura vai ser a letra A. É a alternativa que vai denunciar o momento de percepção, né, desse personagem, que ele entende por que, que as pessoas olhavam torto para ele, por que, que ele sofria certas discriminações em algumas casas, em algumas famílias, e ele se descobre portador, sendo representante de uma raça que é extremamente estigmatizada no Brasil, né? Então, a resposta
vai ser a letra A, né? Porque é um trecho que relaciona a posição social a padrões de comportamento e a condição de raça também. Eu espero que esteja dando para entender bem esse conteúdo. E agora a gente vai para a nossa última questão, tá? Vamos observar esse trecho de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, novamente. Diz assim: abatidos pelo fadinho harmonioso e nostálgico dos desterrados, iam todos, até mesmo os brasileiros, se concentrando e caindo em tristeza. Mas, de repente, o cavaquinho de Porfiro, acompanhado pelo violão do Firmo, romperam vibrante com o chorado baiano. Nada mais que os primeiros acordes da música crioula para que o sangue de toda aquela gente despertasse logo, como se alguém lhe fustigasse o corpo com urtigas bravas. E seguiam-se outras notas, e outras, cada vez mais ardentes e mais delirantes. Já não eram dois instrumentos que soavam, eram lúbricos, gemidos e suspensos soltos em torrente, a correrem serpenteando como cobras numa floresta incendiada. Eram ais convulsos, chorados, em frenesi de amor, música feita de beijos e soluços gostosos, carícias de fera, carícia de doer, fazendo estalar de gozo. Então aí a gente vê uma representação de música, mas que parece que é um prazer carnal, né? Essa é uma característica marcante do naturalismo também, que é a intensificação dos prazeres. Ou seja, o prazer carnal, ele nem sempre vai se dar ali com o ato sexual, né? Pode ser o prazer de comer uma comida gostosa, pode ser o prazer de experimentar a boa música, né? E aí a gente tem o texto da questão. No romance O Cortiço, de 1890, de Aloysio Azevedo, as personagens são observadas como elementos coletivos, caracterizados por condicionantes de origem social, sexo e etnia. Na passagem transcrita, o confronto entre brasileiros e portugueses revela a prevalência do elemento brasileiro, pois, letra A, destaca o nome de personagens brasileiras e omite o de personagens portuguesas. Letra B, exala a força do cenário natural brasileiro e considera o do português inexpressivo. Letra C, mostra o poder envolvente da música brasileira, que cala o fado português. Letra D, destaca o sentimentalismo brasileiro, contrário à tristeza dos portugueses. Letra E, atribui aos brasileiros uma habilidade maior com instrumentos musicais. Como resposta para essa questão, a gente vai ter a alternativa C, porque se trata de um trecho que mostra o poder envolvente da música brasileira. Há ali uma comparação, né, entre uma música portuguesa que estava sendo tocada antes e depois entra uma música baiana e aquele ritmo toma conta, né, de todas as pessoas. Todo mundo se envolve, se encandece, começam a serpentear como uma cobra no meio de um incêndio. É assim que o trecho retrata. Então, é um trecho que vai retratar um pouco da música brasileira. E isso também é uma característica que vai estar no naturalismo, né? A retratação dos costumes nacionais através da música, por exemplo, da música baiana. Então, essa é uma questão que vai versar sobre uma coisa mais específica que estava no trecho, né? Que é a influência da música para a alegria das pessoas desse contexto. E, gente, por hoje é isso. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa para vocês. Tenho que dizer que estou ansiosa para os nossos encontros síncronos e fico aguardando qualquer dúvida que vocês possam ter, tá certo? Eu ficarei contente em responder qualquer questão lá no nosso canal de dúvidas, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.